Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E convido a amada igreja a que abram a sua cópia das Sagradas Escrituras na primeira carta de Pedro, capítulo 5, e nós começamos a ver a luz no fim do túnel. Tá certo? Estamos chegando no fim da exposição da primeira carta do apóstolo Pedro. Então, creio que no próximo domingo teremos então a nossa última pregação na primeira carta. Então, está escrito assim na palavra do Senhor, primeira carta de Pedro, capítulo 5, eu lerei dos versos de 1 a 4, peço que os irmãos me acompanhem atentamente na leitura. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida. E nós clamamos a ti. Nos ajuda nesse momento, que o teu Santo Espírito abra o nosso coração para a compreensão da tua santa palavra. Ajuda-me, Pai, com exposição, na exposição, que ela seja fiel e que ela seja operosa através do teu Santo Espírito. É no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, devido a algumas características da nossa igreja, eu farei uma introdução um pouco diferente do que eu estou acostumado para essa pregação, e eu peço que você confie em mim. Me dá esse voto de confiança, me dá a sua atenção, porque o que nós fazemos como igreja é resultado daquilo que nós cremos. E por isso é fundamental que você entenda os fundamentos nos quais a igreja Pedras Vivas está alicerçada. Isso servirá de auxílio para que você ajuste, por exemplo, as suas expectativas em relação à nossa igreja. E parte desse fundamento está na forma de governo. A Igreja Cristã Presbiteriana Pedras Vivas é vinculada a uma denominação chamada Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal. Somos uma igreja de tradição reformada e presbiteriana. O presbiterianismo tem a sua origem no século XVI na figura do pastor John Knox, homem conhecido pela sua oração "Dá-me a Escócia ou eu morro", homem que a rainha Maria temia mais as orações dele do que os exércitos inimigos. O presbiterianismo tem a sua origem num homem de oração. Uma das razões pelas quais eu me identifico com a igreja presbiteriana é que desde a sua origem a criatividade não é um ponto forte. Pois em certo sentido, a nossa missão não é criar, mas sim reconhecer o que Deus ordenou e obedecê-lo. Por exemplo, a falta de criatividade fica evidente no nome da denominação. É uma igreja presbiteriana e esse nome é derivado da sua forma de governo. Uma forma de governo representativa, ou seja, uma igreja governada por presbíteros. Zero criatividade, eu amo muito tudo isso. Portanto, é importante que nós, como igreja, percebamos de maneira bíblica o ofício do presbítero. O que é? O que faz? Quais são as qualificações? Como surgem presbíteros no nosso meio? E para responder essas perguntas, e aí começa a parte que eu peço a tua atenção e a tua paciência, meu querido irmão, eu recorrerei ao Manual Presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil. E por que Igreja Presbiteriana do Brasil? Porque nós, como Igreja Cristã Presbiteriana de Portugal,
somos uma igreja irmã da Igreja Presbiteriana do Brasil. E todos aqueles documentos dos quais nós não temos um documento escrito, nós pegamos, nós importamos a da Igreja Presbiteriana do Brasil, que por sua vez importou dos Estados Unidos, que por sua vez se importou da Escócia. Então, no fundo é europeu. E aí eu quero ler, e se você imagina, se o presbiteriano na sua essência ele é meio entediante, imagina como que é um manual presbiteriano, né? E eu quero ler com vocês alguns artigos, né, para vocês conhecerem as entranhas do presbiterianismo. E eu vou começar com o artigo 28, que diz o seguinte: a admissão a qualquer ofício depende. E aqui qualquer ofício, presbítero e diácono. São dois ofícios que existem na igreja presbiteriana de acordo com as Sagradas Escrituras. Então qual que é? A admissão depende do quê? Item A, da vocação do Espírito Santo, reconhecida pela aprovação do povo de Deus. É aqui que surge um presbítero e um diácono. Surge dentro da Trindade, movendo o coração, para que a pessoa seja compelida a desejar ter trabalho árduo para a sua vida toda, e tendo a igreja como aquela que reconhece e elege esses homens. Por questões de ênfase na atuação, a igreja presbiteriana classifica o ofício de presbítero em dois tipos. Presbítero docente, aquele que ensina, o pastor, aquele que tem a preparação teológica, foi ordenado para isso, e o presbítero regente, que é o que a gente chama popularmente de presbítero. Artigo 30. E aí agora começa a falar do presbítero docente. E uma igreja terá tanto os presbíteros docentes, quanto ela tiver de pastores contratados. Artigo 30. O ministro do evangelho é o oficial consagrado pela igreja, representada no presbitério, para dedicar-se especialmente, aí está aqui o que vocês têm que me cobrar. Se eu estiver fazendo errado, já sabe, faz a reclamação e dá na minha cabeça. O que está lá? Especialmente a pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar, com os presbíteros regentes, do governo e disciplina da comunidade. Artigo 31. São funções privativas do ministro. Só eu posso fazer aqui hoje. Administrar os sacramentos, invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus. Por isso que quando eu estava nos Estados Unidos, vocês liam a Bíblia junto e não tinham alguém falando sozinho. Celebrar casamento religioso com efeito civil, acredito que seja o mesmo aqui em Portugal. E orientar e supervisionar a liturgia da igreja. Então a liturgia sou eu, que toda semana estrutura a liturgia, né? Escolhendo os cânticos com auxílio do Iago, montando os textos, direcionando para o tema da pregação. Por exemplo, hoje nós começamos a convocação, a adoração, lembrando do bom pastor. Por quê? Porque hoje eu vou falar de pastores que não são bons. Vou falar dos presbíteros. Presbítero, eu também. Artigo 36. São atribuições do ministro que pastoreia a igreja, orar com o rebanho e por este. Apacentá-lo na doutrina cristã. Exercer as suas funções com zelo. Orientar e superintender as atividades da igreja a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus. Prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Exercer juntamente com os presbíteros o poder coletivo do governo. É isso que está nas minhas costas. Artigo 50. Vamos bater um pouco nos meus amigos presbíteros regentes. O presbítero regente é o representante imediato do povo. Por este eleito e ordenado pelo conselho para juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos os interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Artigo 51. Dá-lhe artigo. Compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares, auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. Orar com os crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia,
tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Artigo 52. O presbítero tem nos concílios da igreja autoridade igual à dos ministros. Como eu já repetidamente disse aqui, eu não mando na igreja. É o conselho que resolve as coisas e o conselho não manda na igreja. Porque a igreja tem um dono. E não é o conselho. Artigo 55. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais. Ah, eu amo isso. No cumprimento de seus deveres irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Consegue perceber a importância e o tamanho da responsabilidade que os presbíteros e pastores possuem na igreja? Vocês conseguem perceber o como, a maneira como vocês escolhem quem governa, humanamente falando, a igreja, vai impactar o futuro da igreja? Por isso que eu tenho insistentemente falado, daqui 2 anos tem eleição para pastor nessa igreja. Daqui 2 anos vocês vão ter que escolher alguém. Seja para eu ficar aqui ou seja para me mandar embora. Vocês precisam zelar pela igreja. E o zelo da igreja vai ser representado na maneira como vocês elegem presbíteros. E os presbíteros na maneira como eles administram os negócios do reino. Resumindo a função dos presbíteros, e aqui a partir de agora, se eu falar presbítero é presbítero e pastor, se eu falar pastor é presbítero, se eu falar... Entendeu? Está tudo misturado. Resumindo, a nossa função é cuidar do povo de Deus. E aí eu vou trazer a citação do meu amigo John Sittema, em seu livro Coração de Pastor, e que é um livro que eu tenho feito discipulado com o conselho, em que ele vai falar se existe, então, uma diferença ou não entre pastores e presbíteros. Abre aspas. De acordo com as Escrituras, os presbíteros são tão pastores da igreja quanto qualquer pastor que tenha recebido treinamento e seja pago para exercer essa função. Os presbíteros e o povo de Deus precisam entender isso. E a igreja deve moldar a sua vida e o seu ministério de acordo com essa visão. Para complementar a ideia, abre aspas, os presbíteros são homens de Deus que recebem dele responsabilidades pesadas e até assustadoras. Deus os chama para dar uma expressão humana ao coração, aos olhos e às mãos do bom pastor, Jesus, no seu cuidado diário do rebanho. Presbíteros e pastores são homens escolhidos por Deus através do povo de Deus dentro de uma igreja local para pastorear o rebanho de Cristo. Responsabilidade essa acima de qualquer capacidade, a capacidade de qualquer um, exceto a capacidade do bom pastor Jesus Cristo. Essa pregação se aplica aos presbíteros, aos que desejam ser presbíteros e aos que votam para eleger presbíteros. Com isso em mente, vejamos presbíteros, representantes de Cristo, para o rebanho de Cristo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Na semana passada, o último verso da pregação dizia que aqueles que confiam a sua alma ao fiel Criador, o fazem, demonstram essa confiança a partir da prática do bem. É com a prática do bem em mente, é com a ideia do sofrimento ao redor e com a ideia de que o juízo havia começado pela casa de Deus, que Pedro vai se dirigir aos presbíteros da igreja. Pedro usa um verbo muito forte para dirigir-se aos presbíteros, e aqui traduzido como rogo-vos. A ideia é de um apelo, de uma exortação, de um encorajamento. Esse apelo é feito aos presbíteros que há entre vós. E uma primeira lição aqui para nós, presbíteros, docentes e regentes, nós não estamos acima do rebanho. Nós somos parte do rebanho. Nós não somos seres superiores. Nós somos santos lutando contra o pecado e chamados para ser presbíteros no meio do povo de Deus. Somos chamados de dentro do povo para viver com o povo, no meio do povo e próximo ao povo.
Somos pessoas normais com um chamado especial. Chamado tão especial que o apóstolo Pedro diz: eu, presbítero como eles. Pedro coloca em alta consideração a função exercida pelos presbíteros. E em relação a esse aspecto, eu creio que o N. Gruden traz uma observação bastante importante, abre aspas. Embora seja notável que Pedro, o apóstolo, usasse um título menos exaltado de presbítero para falar com os presbíteros, é ainda mais notável que ele se descreve como uma testemunha do sofrimento de Cristo. Se ele tivesse dito testemunha da ressurreição, isso teria sido uma reivindicação da veracidade da sua mensagem. Ele faz isso em Atos 2, Atos 3. Até mesmo ele poderia ter falado testemunha da transfiguração. Teria sido uma reivindicação de autenticidade, como ele faz na segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo. Mas testemunha dos sofrimentos de Cristo lembra, sem rodeios, para Pedro e para qualquer um familiarizado com os detalhes que cercam a crucificação de Cristo, o episódio mais doloroso na vida de Pedro. Pois nos lembramos exatamente que tipo de testemunha Pedro era. Alguém cuja coragem falhou e que negou 3 vezes que sequer conhecia a Cristo. Por que Pedro, então, se lembra disso? Provavelmente para demonstrar que a restauração, mesmo de pecados graves, é possível com Cristo. Uso semelhante que Paulo faz da sua vida como um exemplo de restauração, totalmente pela graça em 1 Timóteo 1. E assim, encoraja a nós, presbíteros, a uma humilde disposição de se arrependerem do pecado, em vez de um orgulho hipócrita e uma relutância em admitir que fizeram algo errado. O facto de ele mencionar essa participação na glória, depois de mencionar o seu testemunho dos sofrimentos de Cristo, e o facto dele dizer que a glória ainda está para ser revelada, sugerem que ele está a pensar na glória futura, que virá aos crentes quando Cristo retornar. Pedro é um presbítero que pecou, se arrependeu, foi restaurado e compartilhará com Cristo na glória. Ele pode corretamente exortar qualquer presbítero em cuja vida haja pecado a se arrepender e ser restaurado, antes que o fogo refinador disciplinar de Deus o alcance. Fecha aspas. O ofício do presbítero pode ser tentador em diversas maneiras, mas creio que Gruden é cirúrgico nesse comentário. Nós, presbíteros, somos constantemente tentados por diversas razões e todas elas erradas, a nos sentirmos moralmente superiores, mais maduros, com menos pecados, prontos para analisar casos e mais casos de possíveis disciplinas, mas normalmente tardios para olharmos para os nossos pecados. A participação na glória que há de ser revelada pressupõe o sofrimento decorrente de uma vida de santidade, como nós vimos na semana passada. Uma vida de santidade tem um fundamento importante na humildade, que leva ao reconhecimento, o arrependimento e confissão de pecados. Existe uma beleza que é vista quando Deus restaura alguém e utiliza esse alguém para a glória do seu nome. Nós vemos isso na vida de Pedro e podemos ver isso na nossa vida. Vocês que são presbíteros comigo. Pessoas indignas, de vidas indignas, com um coração terrível, que foram escolhidas por Ele para estar à frente do rebanho que está entre nós. Pessoas indignas sendo usadas pelo justo Deus para ser um representante de Cristo para o rebanho de Cristo. Vejamos o apelo de Pedro. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Pedro dá aqui uma ordem com 3 contrastes. Esses 3 contrastes mostram para nós o que deve e o que não deve ser feito por um presbítero. A ordem é simples: pastoreai. Novamente, Pedro nos lembra que o presbítero anda e vive no meio das ovelhas. Pastorear o rebanho que há entre vós. Os presbíteros são chamados
para ser pastores com cheiro de ovelha. A ideia é que nós devemos conviver tanto com um povo de Deus, que o cheiro do povo de Deus vai ser sentido em nós. É a ideia de quando você vê alguém trabalhando no campo, quando ele retorna do campo, ele tem cheiro do campo. É essa a ideia do pastor com cheiro de ovelha. A ordem de pastorear é essencial no presbiterato. Presbítero que não pastoreia não é presbítero, talvez seja gerente. O chamado é para cuidar de pessoas, não apenas administrar uma instituição. John Sittema comenta que administrar é gerenciar, ou seja, aplicar determinados recursos para atingir objetivos cuidadosamente articulados. É, antes de tudo, uma questão de organização e intelecto. Pastorear, por sua vez, é educar, uma função que exige cuidado, que exige tanto força quanto mansidão, e nasce de um profundo amor pelo bem-estar do rebanho. O bom pastoreio inclui os pés calejados do pastor, talvez hoje os pneus carecas das visitas. Sua habilidade tanto de usar o cajado quanto a vara, a capacidade de discernir, juntamente com a habilidade de comunicar, necessárias para desafiar, repreender e chamar pessoas ao arrependimento. E a coragem de enfrentar predadores do rebanho, disposição para encarar desafios que fazem você perder as palavras de tanto medo. E aqui nós já tivemos que enfrentar predadores aqui dentro das Pedras Vivas. E dá medo você pensar em expulsar a pessoa da igreja. Existe uma responsabilidade sobre isso. Mas ouçam esse outro argumento do Murray Capel no seu livro A Igreja Liderada por Presbíteros. Abre aspas. A tarefa confiada a homens chamados e qualificados, escolhidos pela congregação, é liderar o povo, cuidar do rebanho, orar por suas necessidades e ministrar a palavra de Deus. Eles são os guardiões da missão da igreja de alcançar os perdidos do outro lado da rua e ao redor do mundo. Embora a mordomia, poderíamos chamá-la de gerenciamento, seja importante função dos presbíteros no Novo Testamento, as igrejas devem trabalhar duro para resistir à ideia de que os presbíteros são meros tomadores de decisão. Como se, ao lubrificar as engrenagens administrativas de uma organização eclesiástica, com seus votos de sim ou não, toda a sua responsabilidade fosse cumprida. Ou seja, fez uma reunião do conselho por mês, tomou decisão, faz isso, faz aquilo, pronto, acabou. Não, 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 não. Os presbíteros são pastores e professores. Eles são supervisores e pastores de rebanho. Um controle inabalável, um acompanhamento e revisão constante sobre os trabalhos do presbítero, para o qual os presbíteros foram chamados a fazer na Sagrada Escritura, é vital para que os nossos encontros, o nosso conselho, não se desvie da sua missão e não se torne uma mera instituição organizacional. Para sermos bons presbíteros, devemos estudar a Bíblia, mas também devemos estudar as pessoas. Precisamos trabalhar para entender como elas pensam e como elas tomam decisões. Isso vai ser útil quando você repare, você percebe a maneira como a pessoa mudou o comportamento em relação a você. Existe algo a ser tratado. Uma boa liderança envolve a apreciação crescente do lugar que a motivação, a boa comunicação e a devida responsabilização deve desempenhar no conselho. Fecha aspas. Portanto, pastorear é cuidar do rebanho de Deus nas suas necessidades mais profundas. Nesse processo de cuidado do rebanho, Pedro ordena que os presbíteros sigam uma forma de pastoreio que é marcada por 3 contrastes. Não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, e nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. O primeiro contraste, existe uma melhor tradução, uma tradução que se encaixa mais ao texto grego, que é a seguinte: aceitando a responsabilidade de cuidar, supervisionar o rebanho, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer.
O exercício do pastoreio demanda do presbítero a voluntariedade para assumir o ofício. Veja, ele não deve aceitar a responsabilidade de cuidar, supervisionar, não por constrangimento, mas espontaneamente. Nunca pode ser aquela ideia, meu, se não for você, não tem ninguém. Faz aí, meu, vai lá. Não, é voluntariamente, é espontaneamente. Ninguém deveria se sentir constrangido, forçado a aceitar concorrer para o ofício de presbítero. Antes, a pessoa deve ter o seu coração compelido pelo Espírito com o anseio de assumir o privilégio de pastorear o rebanho de Deus. Pois, como Paulo diz em 1 Timóteo 3,1, fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E o episcopado é a palavra no grego episcopos, que significa supervisão. A palavra presbíteros, episcopos, são duas palavras usadas de maneira intercambiável. Elas se referem ao mesmo ofício, falam da mesma pessoa, enfatizando coisas diferentes em momentos diferentes. E a gente vai perceber isso ao longo da pregação. Aquele que é chamado por Deus para cuidar do rebanho, ele não consegue resistir ao chamado, pois Deus o direciona para isso, Deus o impele para isso, Deus move o seu coração e coloca no seu coração o desejo de ter uma dor de cabeça contínua que é cuidar do povo de Deus. Como diria o meu pastor Arival, Léo, a vida do pastor, 99% das vezes, é ajudar a resolver problema que ele não ajudou a criar. Eu espero que no meu caso seja 100%. Eu espero que eu não seja parte de problemas criados a serem resolvidos. Mas eu sei que eu vou falhar. Aquele que é vocacionado para o presbiterato não consegue se sentir satisfeito sem exercer a sua vocação. Entretanto, ainda mais do que isso, o presbítero deve fazer voluntariamente, pois a responsabilidade é de cuidar e supervisionar o rebanho de Deus. Isso significa que o trabalho do presbítero é interminável, exaustivo e contínuo. Não existe um momento no qual o presbítero não seja presbítero. O cuidar do rebanho de Deus demanda disposição. Disposição para acordar mais cedo quando precisar. Disposição para aguentar a encheção de paciência de quem não sabe o que está falando. Disposição para correr atrás do que tem que ser corrido atrás. Disposição para ir atrás de conciliar irmãos. E se precisa disposição, precisa esforço. Não é uma vida fácil, uma vida boa. Demanda altruísmo, demanda colocar o outro em primeiro lugar, demanda se negar, demanda negar os seus desejos, as suas vontades, de às vezes só ficar em paz no final de semana. Esquece. Demanda sacrifício. Essa é uma marca que eu vejo como uma das principais marcas de uma liderança bíblica. Porque nós temos em Cristo o exemplo do sacrifício. Nós temos em Cristo o exemplo perfeito de um líder perfeito, de um bom pastor. E a vida dele foi literalmente sacrificial. Resumindo, aquele que deseja ser presbítero não pode ser, como eu tenho falado, vagabundo. O presbítero tem que estar atento aos sinais e, por isso, ele tem que olhar para o povo e conviver com o povo e prestar atenção nos mínimos detalhes. Começar a perceber uma pessoa que tem faltado a programações que ela costumava vir. O que está acontecendo? Será que tem um problema com ela? A pessoa que para de conversar uma com a outra, se ela muda de lugar, a maneira como ela te olha, a maneira como ela te dirige, nós precisamos estar atentos para que nós possamos cuidar do coração dessas ovelhas. Nós precisamos ter inclinação à misericórdia, ao invés de apenas emitir juízo. Nós precisamos ter compaixão, sentir a dor do próximo e nos movermos na direção da solução. Nós temos que amar a Deus e porque nós amamos a Deus, nós temos que amar ao próximo. E essas são apenas algumas das características necessárias na vida de um presbítero. Por exemplo, haver uma ovelha do rebanho começa a se distanciar, a faltar em momentos, ao invés de criticar a fé,
Ao invés de emitir um juízo, o presbítero deve ser movido pela misericórdia, compaixão, graça e amor em favor daquela pessoa. O presbítero deve se dirigir a ela, deve encontrá-la onde ela está, deve entender as suas dores e responder adequadamente aos seus problemas, seja com encorajamento, confrontação ou conforto. Esse trabalho demanda voluntariedade, pois aquilo que é feito não por constrangimento é mais prazeroso. A dedicação é diferente quando eu sei o que eu estou a fazer. O presbítero sente prazer ao se desgastar pelos outros. É o tipo de cansaço que traz senso de realização e satisfação indescritíveis. Quando você vê Deus agir em situações que considerávamos impossíveis. Quando nós vemos casamentos restaurados, pessoas arrependidas, novas conversões, pessoas largando vícios, vidas sendo transformadas. Ao mesmo tempo, nós temos decepções, cobranças e críticas injustas, pessoas que abandonam a igreja sem motivo bíblico, pessoas que abandonam a fé, casamentos destruídos pelo divórcio não bíblico, traições dos mais diversos tipos. Essa é a realidade da seara. A realidade do seara e do rebanho é de trabalho constante e duro. Não é para qualquer um, não é para cara mole. Apesar de existir espaço para o descanso na vida do pastor e do presbítero, eu percebo a necessidade da ênfase no trabalho. Muito por causa da influência do espírito da nossa época. A constante inclinação do coração para a satisfação do eu. O hedonismo, a vida de lazer. O trabalho é duro e é constante. Algumas ou muitas vezes demandará o sacrifício da família. E da família apoiando, em apoio ao trabalho do presbítero. Haverá momentos em que o presbítero precisará frustrar planos, pessoas, desejos, por causa do voto feito diante de Deus e do povo de Deus. Ouçam as palavras de Jesus em Lucas 14, de 25 a 27. Grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essas palavras de Jesus foram dirigidas para uma multidão, mostrando que o discípulo de Cristo deve amar mais a Cristo do que a qualquer outra pessoa e do que a si mesmo. A cruz que devemos carregar é a disposição e a convicção de que devemos morrer para nós mesmos, abandonar os nossos desejos, para que possamos seguir o nosso Senhor. E se essa atitude é esperada de todos os discípulos, quanto mais de nós, que somos chamados a servir como pastores em meio ao rebanho de Deus. O presbítero é chamado figuradamente a sacrificar-se, pois ele tem como modelo do seu ministério aquele que literalmente sacrificou-se. É pelo facto de cuidarmos do rebanho que foi adquirido pelo sangue de Jesus que devemos, se preciso for, darmos figuradamente a nossa vida por ele. Parafraseando um professor do mestrado, a vida do presbítero deve ser suor, lágrimas e sangue. Um outro detalhe é que o pastoreio deve ser feito como Deus quer. Ou seja, o presbítero não tem liberdade de fazer as coisas da maneira como lhe agrada, mas sim da forma como agrada a Deus. É fundamentada na palavra, na convicção bíblica que o presbítero deve pastorear o povo de Deus. Isso, em muitos momentos, nos levará a tomar decisões impopulares, e inclusive decisões contrárias à inclinação do nosso coração. O segundo contraste é nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Na igreja presbiteriana, de maneira geral, o único presbítero compensado financeiramente é o presbítero docente. Então eu recebo para fazer o que eu faço. Recebo da igreja. O único... E aí, quantos pastores a igreja tiver, na média, deveria ser os pastores que recebem uma compensação financeira da igreja. Uma igreja saudável e bíblica seguirá o ensino de Paulo em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino.
Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. O pastor titular de uma igreja é naturalmente aquele que preside o conselho. Ele é o presidente do conselho. E é ele aquele, então, que se afadiga na palavra e no ensino. A compensação financeira ao pastor visa com que ele possa ter uma dedicação maior e melhor no estudo da palavra, na preparação de sermão e aulas, para a manutenção da pureza doutrinária, para que o rebanho seja alimentado e cuidado. Assim como deveria ser em outras igrejas, aqui na Igreja Pedras Vivas, nós temos o zelo de prestar contas anualmente de todo o dinheiro que nós recebemos e da maneira como nós investimos esse dinheiro. Inclusive, o salário do pastor, né, é aberto a todos aqueles que forem membros e quiserem saber. A gente não tem segredo nesse sentido, né? E eu lembro, pensando nessa ideia da sorte e da ganância, eu lembro da primeira conversa que eu tive com o presbítero Lucas, né, o vice-presidente do conselho, quando nós começamos a nos conhecer para pensar na possibilidade. Depois de mais ou menos umas 3 horas de conversa, o Lucas pegou e falou assim: pastor, é o seguinte, a gente pode pagar tanto, o senhor aceita? E aí eu virei para ele e falei: eu não negocio o salário. Eu vou te fazer uma pergunta. Dá para viver com esse dinheiro? Ele falou: dá. Eu falei: não vou nem fazer as contas. Dá para viver? Ele falou: dá. Eu falei: sabe por que eu não negocio o salário? Porque eu entendo que Deus sabe aquilo que eu preciso. E porque eu entendo, e eu falei isso para ele naquele dia, e porque eu entendo que uma igreja saudável terá líderes que se preocupam com o seu pastor. E se tiver que vir juízo sobre alguém, que venha sobre eles e não sobre mim, por estar a explorar a igreja. Simples assim. E eu simplesmente não negocio. Entretanto, a nossa vocação não tem o seu foco no enriquecimento. Nós não somos chamados a ficar ricos. Eu passei de sonhando a ficar milionário e me tornei missionário, que são basicamente opostos entre si. Mas nós não fomos chamados para o enriquecimento, nós fomos chamados para cuidar do rebanho de Deus. Entretanto, de que maneira, então, essa realidade da sorte e da ganância afeta o presbítero regente que nada recebe financeiramente da igreja? E que eu já falei para eles, eu não pastoreio sozinho. Né? A gente pode depois, qualquer dia, contar, eu calculei as horas do tempo que eu demoro para montar pregação e aula, e no fim das contas, estou trabalhando mais. A gente divide o pastoreio. O pastoreio é junto. Né? É todo mundo a visitar, é todo mundo a aconselhar, e assim por diante. Agora, então, como que isso afeta os nossos presbíteros regentes? Eu creio que a resposta seja a relação que os presbíteros possuem com o dinheiro. Nós veremos que os presbíteros devem ser modelos para o rebanho. E a relação dos presbíteros com o dinheiro vai ser uma na qual eles precisam ser modelos. E o que isso aponta para nós? Isso aponta que uma igreja que possui presbíteros generosos provavelmente será uma igreja generosa. Nós, presbíteros, somos chamados a viver uma vida com um foco no reino. E isso tem consequência no investimento financeiro do reino. Nós não estaremos a pastorear por sorte da ganância quando o dinheiro não for o nosso Senhor. Quando a generosidade for vista em nossa vida, nós estamos a fazer de boa vontade. Quer fazer um teste de generosidade? Qual foi a última vez que você precisou abrir mão de gastar dinheiro com você para abençoar a vida de alguém? Ou abençoar a igreja? Qual foi a última vez que de fato você foi generoso e não deu daquilo que te sobrava? Qual foi a última vez que você precisou falar: não vou comer uma pizza hoje e vou investir esse dinheiro para auxiliar o meu irmão que está em necessidade? A generosidade vem daquilo que nos falta, daquilo que nos dói, e não daquilo que nos sobra. Apesar daquilo que sobra também ser generosidade.
seja na forma como nós ofertamos na igreja, seja na forma como nós ajudamos o nosso irmão, seja na forma como nós investimos o dinheiro no reino. E eu vou compartilhar com os irmãos aqui, sem dar nomes. No carnaval, acredito que foi no carnaval, não, foi no verão agora. A gente tinha alguns adolescentes que queriam participar de um acampamento, de um retiro. E um retiro que não é barato. E chegou um pedido para a igreja, para que a igreja auxiliasse esses meninos a participar do acampamento. E eu virei para o conselho, da igreja não, do nosso bolso. Quem dá mais? E uma pessoa falou, eu pago 2. Outro falou, eu pago 1. O outro, eu pago meio. E todos receberam a bolsa sem mexer no caixa da igreja. Isso, e eu não vou dar nomes, mas isso é generosidade. É você ver a necessidade, você querer abençoar espiritualmente uma pessoa e investir dinheiro nela. O presbítero que vive uma vida que busca matar o amor ao dinheiro será um presbítero que não pastoreia por sorte da ganância, mas de boa vontade, com a motivação correta no coração. E o terceiro contraste é, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Mais uma vez ouçamos o que Gruden comenta, abre aspas, não dominar sobre aqueles sob sua responsabilidade, mas ser exemplos para o rebanho, desvia a atenção da motivação interna para o comportamento externo. Mas mesmo aqui, a atitude é determinante, pois um presbítero ganancioso por poder sobre os outros irá dominar, deleitando-se no uso de sua autoridade, buscando aumentá-la, preservá-la ou exibi-la. Em contraste, o presbítero que não busca o seu próprio status, mas a edificação dos outros, se esforçará continuamente para fazer de sua vida um exemplo para os outros, um padrão a ser imitado. Fecha aspas. O verbo traduzido como dominadores transmite a ideia de agir como um senhor de escravos, naquele modelo de escravidão que nós vimos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, se eu não estou enganado. O que Pedro está a condenar é a postura do presbítero que age como se ele fosse o dono do rebanho. Como se ele fosse um senhor de escravos que comprou o rebanho e que agora ele quer que o rebanho o sirva. E não é isso. Um detalhe fundamental que nós presbíteros precisamos ter em nosso coração é de que foi Jesus quem comprou esse rebanho. Atos 20 e 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Não foi você, não fui eu. Nós nada fizemos para que o rebanho estivesse hoje aqui arrebanhado. Nós não nos demos pelos seus pecados. Nós não transformamos o vosso coração. A nós foi confiado o cuidado de vocês. Função essa que nós não somos dignos e não somos capazes. A igreja de Cristo, nós fomos chamados a seguir o exemplo daquele que veio para servir e não para ser servido. Nós fomos chamados não para dominar, mas para servir. Portanto, não devemos encarar o ofício de presbítero de maneira política, em busca de influência e domínio dentro da igreja. Não devemos buscar a manutenção nesse ofício a qualquer custo. Antes devemos nos colocar nas mãos do Redentor, para que Ele confirme o nosso chamado e o nosso serviço. Para que Ele nos use da forma e por quanto tempo Ele quiser. Para que Ele cresça e para que nós diminuamos. Para que a glória dEle seja vista e que nós sejamos abençoados por ela. Para que nós não busquemos os holofotes. No nosso serviço, somos chamados a tornar-nos modelos. Exemplos a serem seguidos. Somos chamados não necessariamente a impor nossas decisões, mas pelo bom exemplo,
pela fundamentação bíblica e pela piedade demonstrada, influenciar as pessoas a seguirem aquilo que nós resolvemos como conselho. É quando nós tivermos uma vida de oração, quando nós tivermos uma vida de santidade, quando as pessoas virem em nós a piedade, elas seguirão as nossas decisões de maneira mais tranquila. Desde quando eu comecei o meu contato com a Igreja Pedras Vivas, uma das decisões que nós tomamos é que no primeiro ano a gente não faria grandes mudanças. E eu creio que grandes mudanças não foram feitas. Grandes mudanças estão por vir. O que eu creio é que as pessoas viram no conselho homens com as suas falhas e com os seus defeitos, que têm amado vocês e têm pensado e vivido por vocês e por aquele que nos salvou, para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja ensinado, para que todos que entrem aqui entendam que sem ele não há salvação. E as decisões foram acontecendo naturalmente. Eu dava sugestões e as pessoas acatavam. Meu sonho no casamento. Brincadeira com a minha esposa que está aqui na frente. Mas nós sugerimos coisas para o elas abraçaram. Nós sugerimos para os graúdos e miúdos, eles abraçaram. Nós sugerimos começar um grupo de homens e foi abraçado. Nós sugerimos vamos ter discipulado e está a acontecer. Nós não somos dominadores. Nós não somos aqueles que devemos pesar a mão e que se você não obedecer, fora. Não. Vai ser por nos tornarmos modelos e esse é um grande e difícil passo. O nosso exemplo deve levar as pessoas a confiarem nas nossas decisões. Por isso devemos ser transparentes nas nossas comunicações, prontos a assumirmos os nossos erros e pecados e a pedirmos perdão quando necessário. Nós presbíteros precisamos perceber que a exigência de viver uma vida digna de imitação não é opcional. Vocês e eu, nós não temos o direito de não ser um modelo para o povo. Se não quer ser modelo, pula fora. Escreve a carta e fala assim, estou largando o barco. Porque o chamado é compulsório, porque vem daquele que comprou. Aí é diferente. Aí vem lá de cima, é de cima para baixo. O chamado é que nós, então, temos que ser exemplos para o modelo, para o rebanho de Cristo. Além disso, aí é para vocês outros agora. Aqueles que selecionam os líderes da igreja, ou seja, aqueles que na assembleia votam para presbíteros e diáconos, devem perceber que a excelência acadêmica e habilidade administrativas ou financeiras não qualificam automaticamente alguém para a liderança da igreja. Talvez para negócios, talvez na universidade, mas não aqui dentro. Ao contrário do que acontece em muitas igrejas, os candidatos a presbíteros não devem ser necessariamente os mais bem-sucedidos em suas vidas profissionais, nem aqueles com mais títulos acadêmicos, nem aqueles que possuem mais facilidade para se comunicar e capacidade de influência. Apesar de que todas essas características possam ser úteis e possam ser encontradas em presbíteros. Antes, o foco do presbiterato está no caráter daquele que exerce o ofício. O foco está na sua piedade e na sua semelhança com Cristo. E aqui eu vou compartilhar uma história sem citar nomes. Na minha antiga igreja, eu vibrava toda vez que tinha uma pessoa específica, um homem específico que era eleito presbítero. E por que eu vibrava? Primeiro porque ele era pobre. Então não era pela riqueza. Não era pelos seus estudos, porque ele mal conseguia ler às vezes. Cada vez que ele lia de púlpito a Bíblia e ele errava a leitura, tinha algo dentro de mim que vibrava, porque eu queria ter o caráter daquele homem.
eu via nele um homem que exalava Cristo. Ainda que aos olhos das pessoas ele fosse inculto e que ele não fosse bem-sucedido. Que cara crente. Que saudade dele. E me parece ser isso que Paulo coloca na sua carta a Tito, no capítulo 1, versos de 5 a 9. Por esta causa, Tito, te deixei em Creta para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade. Como que você põe as coisas em ordem? Constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem subordinados, porque é indispensável que o bispo, ou seja, o presbítero, seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E aqui, uma pausa para reflexão. Você, como membro da Igreja Pedras Vivas, como que você votou? Como que você votou para eleger os 3 presbíteros que compõem o conselho hoje? O quanto que você ponderou biblicamente sobre essas características e dos outros textos que existem nas Sagradas Escrituras? Você ponderou se esses presbíteros atendiam ou não? Se os candidatos atendiam ou não às qualificações? Ou você votou porque era o que tinha? Quanto de vocês votaram por amizade, por afinidade? Ou simplesmente votaram porque ouviu alguém falar bem ou falar mal do candidato A ou B, sem conhecê-lo? O quanto de vocês oraram e oram para que Deus levantasse e levante homens fiéis à palavra, para que esse ofício dentro da igreja, para exercer esse ofício dentro da igreja, e para que você votasse de maneira bíblica? Nós estamos em expansão. Em breve precisaremos de mais presbíteros. O quanto você tem se preocupado em orar pela liderança e orar pelo surgimento de mais liderança? Agora, para você que deseja ser presbítero, como anda a sua vida com Deus? Como anda a sua vida de serviço? Como anda o seu caráter? Como anda o seu conhecimento das Escrituras? Como andam as suas relações, o seu casamento com os pais, filhos, irmãos, colegas de trabalho? Como anda com a sua liderança da igreja? Como anda a sua vida? Você deseja uma boa obra, mas é preciso estar preparado para exercer essa obra. E meus irmãos do conselho, como nós ficamos diante dessa exposição? O quão distante estamos nós desse padrão? O que fazer diante dessa vocação? O convite a todos nós é de nos colocarmos arrependidos, envergonhados diante da cruz, confessarmos os nossos pecados e descansarmos naquele que é o bom e supremo pastor. É em Cristo que seremos guiados a eleger bons presbíteros. É em Cristo que novos candidatos serão forjados para o ofício. É em Cristo que seremos conduzidos nos seus passos, capacitados para as nossas responsabilidades, encorajados diante dos desafios e transformados pela palavra, através da ação do Espírito em conformação à imagem do Filho. Assim, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Será então, quando Cristo se manifestar uma segunda e definitiva vez, que nós, sendo carregados pela graça até a linha final, até a linha de chegada, receberemos a nossa coroa que não se corrompe, a nossa coroa de glória. Será no novos céus e na nova terra que poderemos ver aquilo que Deus fez através de nós e apesar de nós. Será na nova Jerusalém, na presença de Deus, que nós veremos todos aqueles a quem nós discipulamos, aqueles a quem nós confrontamos, nós aconselhamos,
choramos, nos alegramos, visitamos, servimos e amamos aqueles que forem salvos pela graça. Será em Cristo que nós veremos todos eles na Nova Jerusalém. É em Cristo e pela ação do Espírito que nós os viveremos, vocês, irmãos, a viver conosco, diante dele, para todo sempre. Será lá que todo esforço valerá a pena. Será lá quando virmos todos aqueles que por nós foram abençoados, que se possível fosse, nós voltaríamos no tempo e nos daríamos mais ainda por esse rebanho. E eu quero fazer algumas breves aplicações. Igreja, ore pelos presbíteros do conselho. Ore para que Deus levante mais homens de Deus com vocação ao presbiterato. Mas cara que trabalha mesmo, cara sério. Vagabundo a gente não precisa. Ore para que nós, como conselho, possamos pastorear o rebanho de Deus que está entre nós, nos dando humildade, fidelidade à palavra, amor, espírito de servidão. Ore por nós, nós precisamos. Aqueles que desejam ser presbíteros, busquem em oração essa vocação, busque diariamente a santidade, o conhecimento bíblico, o conhecimento de Deus. Converse com outros irmãos maduros na fé para ver se faz sentido você ser um presbítero. Porque às vezes você se vê de um jeito que ninguém mais vê. Né? Você se vê o santão e o povo todo não te vê assim. Converse. Veja o que precisa ser desenvolvido. Quais são os seus pecados mais recorrentes. Presbíteros, arrependam-se caso tenham falhado em alguma dessas áreas. Confessem isso a Deus e clamem por e busquem capacitação em conhecimento de Deus e das pessoas e amor e no pastoreio. Façam de boa vontade, com generosidade, seguindo as Sagradas Escrituras e tornando-se modelos de santidade e piedade, pois o rebanho não é vosso, mas é o de Cristo. Concluo com as palavras de Kistemacher. Os presbíteros servem o povo de Deus, não por causa de suas habilidades naturais de liderança, nem porque Pedro os ordenou presbíteros. Eles servem porque Jesus, o supremo pastor, os chamou para essa tarefa. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos orar. Pai, a tua palavra foi lida e foi exposta. E os nossos pecados, como sempre, ficam expostos diante de ti. Pai, perdoa-nos como igreja se não temos ansiado, não temos orado pelo surgimento de uma liderança, a expansão de uma liderança cristã. Pai, desperta novas vocações, coloca no coração o desejo em homens fiéis à tua palavra de servir o teu rebanho. Ó Pai, cuida de nós, tem misericórdia de nós, derrama da tua graça sobre o conselho, para que sejamos fiéis à tua palavra, fiéis a ti, fiéis nas nossas decisões, decisões tomadas por convicção e não para agradar pessoas, decisões que visam te agradar, decisões que têm em mente a expansão do teu reino, a salvação de pessoas. Tem misericórdia de nós, Pai, dá-nos mais coragem, dá-nos mais ousadia, dá-nos mais fidelidade, dá-nos mais generosidade, dá-nos mais amor pelo teu rebanho, dá-nos mais um coração submisso à tua palavra, dá-nos o temer somente a ti e não a homens. Dá-nos o coração de Cristo, Pai. Conforma em nós a imagem dele, o bom e supremo pastor. E até que ele volte, nos auxilie. Até que ele volte, continue a cuidar da tua igreja. Até que ele volte, nos capacite naquilo que temos que fazer. É no nome dele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém.